O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não serás jogada no inferno? Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, a Senhor. vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos em Eucaristia para meditar essa palavra, principalmente de uma maneira bem mais particular, esse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir. É interessante a gente olhar bem até mesmo a primeira frase da oração de hoje, que fala assim, né? Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho. Tem tudo a ver com o Evangelho que nós acabamos de ouvir. O Senhor, Ele nos dá o bom caminho, se tivermos coragem de estarmos abertos ao seu amor misericordioso, se verdadeiramente estivermos voltados à sua verdade, à sua luz, que é Cristo. Agora, se ficarmos presos aos nossos valores, se ficarmos presos às nossas realidades mesquinhas, nós não conseguimos enxergar a Deus. Ali a gente começa a observar, o texto fala de Sodoma, de Gomorra, de Cafarnaum, vai falando tudo de Corazim, vai dizendo, olha, eles fizeram penitência e se salvaram, e vocês? E vocês fazem penitência? E vocês buscam o Senhor? Não adianta a gente querer dizer, Deus, salva-me, mas se eu não coloco a mão na massa, se eu também não me coloco como resposta a Deus, de nada adianta. Nada adianta. As coisas, às vezes, a gente olha para a realidade. Ali a gente falava assim, todas as vezes a gente olha exatamente quando o profeta vai andar sobre Sodoma e Gomorra, quando vai caminhar sobre Cafarnaum, ele caminha um dia, caminha dois, e vai falar, olha, é preciso fazer penitência, é preciso se converter. O povo de primeiro momento, de nada seguia o Senhor, não fazia penitência, não se convertia. Ele fala assim, olha, vai vir o tempo da desgraça. E depois não adianta chorar para Deus dizendo que Deus te abandonou. Ele te deu a oportunidade de não sofrer. É interessante essa parte de Deus. Deus nos dá a oportunidade de não sofrer. Somos nós que escolhemos o sofrimento porque não queremos viver o plano de Deus, mas queremos realizar as nossas vontades, o nosso bel prazer. E isso também nos dias atuais podem acontecer. Nós temos que voltar para o Senhor. Essa é a ação primeira. Voltar para o nosso Deus. Agora, voltar para o nosso Deus implica conversão. É interessante essa palavra, conversão, porque se saímos de casa, estamos no metade do caminho, esquecemos algo que é muito importante, o que devemos de fazer? Uma conversão,
voltar, pegar o que é necessário e procurar o caminho reto. Na vida, a mesma coisa. Na palavra de Deus, a mesma coisa. Às vezes a gente está atrás de milagres, mas milagres extraordinários. Mas esquecemos que para viver esses milagres extraordinários também é necessário a conversão. É necessário mudar de vida. É necessário mudar de conduta, olhar a dimensão, mudar os paradigmas. É muito importante. Veja que interessante, quantas pessoas hoje buscam milagres, oferecem milagres como se fosse um mercado de compra e venda. Mas Deus dá todos os milagres para a gente. Todo dia Ele dá um milagre. O primeiro milagre é você respirar, né? O segundo milagre é você encontrar a tua casa, né? O terceiro milagre é você chegar no teu emprego e saber que você continua nele. São milagres que vão acontecendo no dia a dia da gente. São ações importantes que Deus vai nos dando, né? A alegria de poder encontrar uma pessoa querida. A alegria de poder perdoar. O milagre do perdão. Quantas pessoas a gente encontra nesse mundo de meu Deus que fala assim, olha, eu não consegui perdoar ainda de coração. Então não houve milagre. Mas quando a gente olha e fala assim, nossa, eu esqueci todo o ressentimento, estou disposto a uma vida nova. Isso é milagre. Só que a gente não fica preso nesse milagre, porque a gente pensa que o milagre é aquele que que não tem uma perna e amanhece com a perna ali. Esse é o milagre. Também é milagre. Aquele que estava acamado e agora está em pé, aquele que estava desenganado e agora está com vida, são milagres. Mas será que nós devemos ficar presos somente nessa realidade de milagres? Olha o milagre que Deus fez em Sodoma e Gomorra. O milagre da conversão. Eles se converteram em Cafarnaum. É interessante que em Cafarnaum também, quando eles começaram a buscar uma conversão em Deus, vestiram de cilício até os animais. Para dizer, está todo mundo fazendo penitência, ninguém ficou de fora, né? Até as pombinhas estavam com roupinha de cinza, estava a coisa mais linda, né? Para dizer assim, ninguém ficou de fora. Será que hoje a gente esquece os verdadeiros milagres? É importante a gente parar um pouquinho e meditar. O Senhor, Ele nos dá milagres todos os dias. Ele nos ajuda a retomar o caminho, a olhar a verdade. É interessante o fato porque Deus investe na gente todos os dias, mesmo sabendo que a gente erra, mesmo sabendo que a gente pode errar, mesmo sabendo que a gente foge dele, Ele não se cansa de investir. Ele fala, vale a pena. Ele acha um jeito, uma forma de dizer assim, tem um momento para amar, tem um momento para celebrar, então vamos. Olha, essa é a ação importante de Deus. Por isso que hoje, quando a gente olha para toda essa realidade que nós estamos vivendo, para toda essa ação que nós estamos celebrando no agora, né, o Senhor fala, há tempo de conversão. Reconheça os milagres. Quais são os milagres que Deus realizou na tua vida hoje? Quais foram os sinais de milagre que Deus fez acontecer até agora na tua existência, no teu hoje? Você já parou para pensar? Já parou para agradecer e celebrar esses milagres? Em casa, irmão e irmã, você já parou para agradecer e celebrar esses milagres que Deus realizou na tua vida hoje? O rezar por alguém, o escutar uma palavra de alívio, de consolo, a alegria de alguém que estava doente e retornou à vida e disse, estou melhorando, são milagres de Deus que nós devemos de saber celebrar, né? E não deixar passar. Quantas coisas, quantos sinais de nosso Senhor a gente deixa passar porque vivemos uma vida frenética, porque não temos tempo. O Senhor às vezes nos dá momentos difíceis, não porque estamos errados,
Não porque somos um povo de cabeça dura somente, até somos. Não porque merecemos morrer, porque ninguém merece morrer. Mas às vezes as situações, me lembra muito Jó, né? Me lembra muito Jó. Se Deus te dá o bem, por que Ele também não pode te dar os males? Jó era justo diante de Deus. E a gente vê que Deus olha para aquela realidade, o demônio mostra e fala assim, olha, eu posso tentar e mostrar que ele não é justo? Faz tudo, porque eu conheço Jó, só não tira a vida dele. E a desgraça começa a vir uma atrás da outra. E Jó toma consciência desse fato. Se Deus nos dá o bem, por que não pode nos dar o mal? Tudo pertence a Deus. Deus dá, Deus tira. Tudo é do agrado de Deus. Somos nós que não sabemos rezar. E olha que coisa interessante hoje. Mostra a luz da verdade, Senhor. Qual é a tua verdade na minha e na nossa vida? Qual é a verdade de Deus na tua existência? O que está torto que precisa voltar ao bom caminho? Será que é uma falta de amor? Será que é uma falta de perdão? Será que é a falta de caridade? Será que é a falta do diálogo? Quantas coisas nós trazemos conosco que nos deixam doentes? Quantas coisas fazemos na vida que cooperamos mais para a destruição da humanidade do que para o bem comum? Olhamos somente para o eu, né? Para o eu. Olha as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Se a gente muda de uma fase por causa de uma pandemia, o que as pessoas fazem? Elas não param para pensar no outro, mas tem que pensar no eu. Né? Tem que pensar no eu. É tão triste, porque ela não pensa no outro. O outro é pouco importa. Parece que se não tocou ainda na minha casa, não é perigoso. Se não tocou ainda dentro de casa, se não tirou ninguém da minha família, não é perigoso. Não é assim. Senhor, mostra a luz da tua verdade à minha pessoa e também ao meu irmão que erra. Nós erramos. Nos ensine a voltar ao bom caminho. Mas para voltar ao bom caminho, a gente não precisa fazer o errado, né? Para voltar ao bom caminho, a gente não precisa sofrer. Para viver o bom caminho, basta amar. Veja que interessante quando o Senhor fala ali no texto de Mateus, dessas cidades que viveram pecado. Não quer dizer que não houve a reação de Deus, segundo o texto do Antigo Israel, a ira de Deus sobre aquele povo. Houve. Mas o que houve mais do que essa realidade de dor e sofrimento? A conversão, a misericórdia e a vida. É interessante porque até o profeta fala, quando vai acontecer essas realidades na comunidade. Eli chega também, quantas vezes Eli, para falar, ele fala, olha, meu Senhor, mas se isso acontecer, mas se tiver um justo, o Senhor vai destruir todo mundo por causa de um, né? Salva, Senhor. E o Senhor fala, olha, olhando para tudo isso, vou trazer a salvação. Quanto mais se a gente se une e reza, se a gente busca essa oração e esse amor, se a gente verdadeiramente assume um propósito de caminhar retamente aos olhos de Deus. O Senhor hoje nos alerta para voltar ao bom caminho, para viver a alegria do amor em meio, para olhar para o outro e não só ver o outro como pessoa, mas conseguir enxergar Jesus no outro, conseguir abraçar o outro no sentido, não fisicamente, mas abraçar o outro nesse sentido de amor verdadeiro, de perdão, de graça, de misericórdia, fazer sinais, até mesmo olhando para a nossa realidade, ceifar algumas vontades nossas para o bem comum. Essa é a parte boa. Não olhar somente para o meu eu, mas como o Senhor nos mostra a ação, como o Senhor nos mostra o bom caminho, nós temos que olhar para
frente, olhar adiante e se sentir acolhido por Ele, se sentir amado por Ele, como um pardal que encontra abrigo, né, nas mãos de nosso Senhor, que a gente também possa se sentir próximo dEle. Confia, acredita em Deus. Muda, não muda de vida por mudar de vida, mas se deixe moldar por Deus, se deixe amar, se deixa Deus conduzir ao caminho reto, se deixe conduzir, mas para se deixar conduzir, aprenda a escutar, se coloque na escuta da vontade de Deus e não vai errar, né? Se coloque na escuta da vontade de Deus e terás vida nova. É assim que a gente tem que caminhar e pedir a intercessão dos santos, pedir a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe de todos os povos, Mãe do bom conselho, me ajude a voltar ao bom caminho. Uma vez, dentro dessa realidade, uma pessoa me disse assim: Padre, será que a gente vai voltar a ser como era antes? Eu falei, não. Porque como era antes, já foi. Nós vamos fazer novo, tudo de novo. É um renascer em Cristo. É um renascer no Senhor. É um nascer dia a dia, passo a passo. É construir o novo. Não ser como era antes. Porque como era antes, o próprio tempo da frase já nos mostra, passou. E se eu quiser ser como antes, eu vou viver as realidades do ontem. E não vou ter oportunidade de celebrar o hoje, o agora. Hoje é o tempo de Deus. Hoje é o tempo de conversão. É o tempo de retomar ao bom caminho. Que o Senhor nos oriente e nos guarde. Que o Senhor abra o nosso coração para esse novo. Né? Que o Senhor nos abra o coração para esse tempo de graça. Para viver tudo, né? Para viver o novo, tudo de novo. Né? E crescer. Essa é a parte importante que Deus nos convida a celebrar nesta noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.